Bom dia, amados. Estamos aí iniciando mais uma escola dominical. Estamos reunidos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Espero que esse momento seja importante para a sua vida. Nós temos estudado aí o livro de Neemias. Hoje, em particular, nós vamos estudar o capítulo 11 de Neemias. Espero que você tenha lido esse capítulo todo, né? E nós vamos começar pedindo a orientação de Deus, né? Todo o nosso estudo precisamos fazer isso, pedir que o Espírito Santo esteja conosco, esclarecendo as nossas mentes. Curva a sua cabeça aí onde você está, com quem você está também. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua presença, diante da Tua palavra, ó Pai, para que o Senhor nos instrua, Senhor, segundo o Teu desejo, segundo aquilo que a Tua palavra nos revela. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito esteja esclarecendo a nossa mente, Senhor, tratando o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, estar crescendo espiritualmente, Senhor, não só no entendimento, mas também na prática da Tua vontade na nossa vida. Faz isso, Senhor, dá-nos um momento especial de crescimento espiritual através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Para dar início, amados, vou ler apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 11, que diz o seguinte: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Amados, eu quero fazer uma retrospectiva rapidinho para a gente se situar onde nós estamos aqui no livro, né? Então nós vimos a questão da construção do muro, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. O capítulo 7, já no início, ele já vai dizer que o muro foi concluído, então tudo aquilo que envolveu a obra do muro, né, tinha sido concluído, o muro tinha sido restaurado, né? E nós vimos também que o capítulo 7 é um capítulo de transição para 2 outros momentos. Primeiro, a construção do muro, agora 2 outros momentos importantes que vão acontecer no povo de Deus ali em Jerusalém. Então, o primeiro deles era justamente o despertamento ou a renovação espiritual. Isso nós vimos no domingo passado, dos capítulos 8 até o capítulo 10, e nós vimos ali a restauração espiritual do povo. Vimos que há um grande movimento ali de avivamento, o povo chega desejando ouvir a palavra de Deus. Esdras faz a leitura, né? Os sacerdotes, os levitas explicam a palavra para o povo cai ali em choro, né? E depois há a instrução dos líderes para que eles celebrassem 2 festas. A festa das trombetas e também a festa dos tabernáculos, né? Que falavam de momentos importantes que o povo de Deus já tinha passado. Então aquele momento é um momento de restauração espiritual, de conhecimento da vontade de Deus, e depois partem para a prática para fazer aquilo que Deus requeria da vida deles. Então ali eles celebram a festa das trombetas, né? E também celebram a festa do tabernáculo. E aí, amados, nós chegamos no segundo momento. Primeiro momento a construção, segundo momento a renovação espiritual, terceiro momento agora é justamente o estabelecimento de um governo próprio para esse povo. Então ali estava se consolidando o projeto de Neemias, e agora precisaria de uma liderança, precisaria de uma organização. E nós vamos pensar um pouquinho nisso, a respeito desse estabelecimento de um governo próprio para aqueles que estavam ali em Jerusalém. Primeiramente, amados, eu quero considerar uma coisa que nós devemos pensar com relação ao governo. Diante de tantas notícias aí que nós passamos,
nesses dias com relação ao nosso governo, com relação à política existente, né? Isso muitas vezes nos dá uma certa apreensão, né? E uma tristeza por ver que diante de tão grandes problemas, né? As coisas se minimizam e se polarizam numa política que não ajuda em nada, pelo contrário, só atrapalha aquilo que necessariamente é necessário, aquilo que necessariamente é preciso fazer, é preciso combater. Mas, deixando isso de lado, amados, eu quero pensar um pouquinho nessa questão de governo, amados, e às vezes a gente se sente um pouco distante dessas coisas, né? E fala assim, olha, governo é uma coisa que está lá longe da gente, né? E que nós precisamos apenas nos submeter. Mas isso não é verdade, amados. A verdade é que a questão de governo é até instintiva nas nossas vidas, né? Então eu quero lembrar um pouquinho aí a nossa infância, né? As meninas que estão aí, né? Meninas, lembrem-se um pouquinho da sua infância agora, né? Qual é a brincadeira preferida, né? Provavelmente tinha boneca envolvida, né? E as meninas gostavam de brincar ali de casinha, né? Mas ali em tudo isso, sendo lúdico, amados, há alguma coisa instintiva que nos mostra a questão de governo, porque naquela brincadeira, por exemplo, das meninas com as bonecas, né? Há uma necessidade ali, se constitui uma organização governamental, embora, né, principiante, mas ali já há a divisão das questões, né? Quem vai ser a autoridade? Quem vai ser dentro da casa, pai, mãe, filho, quem tem que obedecer, quem tem que mandar e assim por diante, né? E ali há consentimento dessas coisas, né? E às vezes há também umas briguinhas ali, né? Mas a situação é essa, instintivamente as crianças já estão de alguma forma estabelecendo uma forma rudimentar de governo. Para não deixar os meninos de fora, né? Vamos falar um pouquinho dos meninos aí, né? Quantos de nós aí também não participou de alguma coisa assim, né? Alguns, né, se lembram aí de algumas sociedades ou organizações secretas lá na infância, né? Casa na árvore. Ou mesmo, né, como no meu caso, um ranchinho lá no fundo do quintal, né? Onde algumas coisas também, algumas regras eram estabelecidas, né? Então aquela coisa, a menina não entra, né? São regras estabelecidas. Quem vai ser o chefe, né? Quem vai ditar o que tem que ser feito, né? Quem vai assumir algumas responsabilidades para manter o negócio em sigilo, alguma coisa assim. Isso também é uma forma rudimentar, amados, de governo. Então o governo faz parte do instinto do ser humano já, né? E essa é uma necessidade do ser humano, porque nós somos seres criados para viver em sociedade, e a sociedade, para continuar existindo, precisa de alguma forma de governo. Então o governo não é alguma coisa que está distante da gente, não, é alguma coisa que está presente na nossa vida, uma necessidade humana para que a gente possa viver, né? O problema, amados, é que essa necessidade nossa de viver em sociedade, ela também foi afetada pelo pecado. E aquilo que foi criado para ser para o bem comum, né? Vamos dizer assim, para viver em sociedade precisa existir essa forma de governo, responsabilidades, hierarquia e assim por diante. Isso é de alguma forma criado para que haja um bem comum. Mas como é afetado pelo pecado, torna-se muitas vezes abuso de poder. E há complicações, como nós estamos vendo e vivendo, né? Por causa do pecado que habita no homem. As relações em sociedade foram afetadas também. O trabalho, amados, do censo de Neemias, quando ele levanta isso lá no capítulo 7, agora ele pode continuar. Então o censo não é apenas para contar pessoas, amados, mas é para
ver a questão da liderança, né? Então nós vimos que há ali a separação de quem era sacerdote, quem era levita, quem era porteiro, quem era servidor do templo. Então essas questões também fazem parte do censo. Quando se faz um censo, né, daquele levantamento saem muitas informações para que a sociedade possa ser melhor governada. Então Neemias não deixa isso de fora, não é apenas uma contagem, não é porque ele quis fazer aquilo ali, né, só para saber, tem tantos judeus aqui, não. Ele tinha princípios ali que poderiam ser aplicados a partir desse levantamento. E isso acontece nesse momento então que o povo está estabelecendo, agora Neemias vai estabelecer um governo para esse povo que vivia ali sem governante. Vivia sobre opressão, sobre a escravidão, né? E recebendo ordens e pagando imposto para um rei que estava tão distante. Outro problema, amados, era a baixa população da cidade. Aí que vai começar, então Neemias vê esse problema primeiro. A baixa população da cidade. E esse é um dos problemas que precisavam ser resolvidos em primeiro lugar. Precisava se povoar a cidade. Jerusalém como capital, ela era foco de possíveis inimigos. Quer dizer, se alguém queria atacar o povo, ele iria atacar o centro de comando, que era justamente Jerusalém, onde os muros tinham sido reestruturados, reedificados. Ali era a sede do poder agora. Então, os inimigos, com certeza, se tivesse que atacar Israel, seria justamente na frágil cidade que só tinha muros por enquanto, né? E poucas pessoas vivendo lá. Mesmo com os muros reconstruídos, então a cidade era vulnerável a ataques inimigos. Era preciso aumentar o número de habitantes para que a cidade ficasse mais segura. O problema é quem nessas condições iria querer mudar para a cidade, já que ela era alvo dos inimigos, e eles sabiam disso, né? Quem iria morar na cidade? Quem se disponibilizaria a morar na cidade? Seria um risco a mais a ser corrido. Se eles estivessem no campo, por exemplo, e fossem atacados de alguma forma, eles poderiam sair, né, se esconder, e estaria resolvido o problema assim, né? Se eles não fossem pegos de surpresa, né, eles poderiam fugir porque não tinham nada a perder. Mas agora, amados, com os muros reconstruídos, né, com os inimigos olhando para alguma coisa que estava se restabelecendo, então aí o perigo. E o problema é quem é que iria morar na cidade, tá? Então, amados, aí os versículos 1 e 2 nós vamos trabalhar um pouquinho no segundo módulo aí, no segundo bloco, mas esses eram os problemas. Então, entender tudo que vem acontecendo, a retrospectiva que nós fizemos, né? A questão do governo, que é uma necessidade, né? Depois de ter passado por várias fases, reconstrução do muro, depois de ter despertamento espiritual no povo, agora então era preciso liderança, né? Mas em primeiro lugar surge um problema, que é justamente o povoamento da cidade. Algumas considerações aí, amados, que vocês tiverem, mande para a gente. Se tiver alguma dúvida nesse primeiro bloco também, coloque para a gente aí e nós voltamos em seguida. 5 minutinhos aí para a gente comentar alguma coisa e depois entramos no segundo bloco.